Essa é a história de uma floresta que viu 3 eras passarem. Um reino élfico que começou como um paraíso e se transformou em um pesadelo. Uma terra que foi lar de reis, campo de batalha de orcs e finalmente, por fim, um palco de redenção. E eu tô falando do inglês Mirkwood, que a gente conhece mais como a Floresta das Trevas ou a Floresta Negra. E não, por incrível que pareça, ela não nasceu sombria. Ela foi corrompida lentamente ao longo dos milênios. E no meio disso tudo dessa transformação, tem uma dinastia de reis élficos que se recusam a abandonar suas terras, mesmo quando as trevas se aproximam. E bom, antes da gente começar, não se esquece de, por favor, se inscrever no canal. E se puder, que me ajudaria muito, é comentar e, se você tiver pelo celular, usar a opção hypar. Eu não entendo direito como funciona, mas aparentemente isso ajuda muito aqui o canal, então muito obrigado. Agora, para começar, a história desse lugar começa antes de qualquer reino ser fundado. Durante a Grande Marcha dos Elfos, um grupo dos Teleri, liderados por Lânwi, decidiu não cruzar as Montanhas Sombrias, porque tinham medo dos perigos que poderiam ter ali. Eles permaneceram nos vales do Anduin e ficaram conhecidos como os Nandor. Com o tempo, os descendentes desses Nandor se espalharam pelas florestas do Vale do Anduin. Então eles se tornaram chamados Elfos Silvanos, um povo que vivia em harmonia com a natureza, especialmente com florestas e rios. E eles eram os habitantes originais da Grande Mata que se estendia ao leste do Grande Rio. E por eras, eles viveram lá em uma certa paz. Porém, essa situação mudou após a Guerra da Ira e a destruição de Beleriand. Com isso, muitos dos elfos Sindar do reino de Doriath não desejaram partir para Valinor, mas também não se sentiam à vontade, sob o domínio dos Altos Rei Noldor, no oeste. E um desses Lords Sindar, chamado Oro, ele, junto com um pequeno grupo do seu povo, decidiu viajar para o leste, em busca de um lugar onde pudessem viver de acordo com seus próprios costumes. E então esse grupo chegou à Grande Floresta Verde. Os Sindar, com a sua sabedoria e experiência, foram recebidos pelos Elfos Silvanos, que os aclamaram como líderes. Inclusive, galera, se vocês quiserem saber mais sobre essas nomenclaturas como Sindar, Elfos Silvanos, eu já fiz um outro vídeo explicando tudo isso certinho, é um vídeo quase que uma enciclopédia, que eu vou estar deixando aqui no card. Assiste depois desse aqui. Mas enfim, o Oro acabou se tornando o rei, e ele desejava estabelecer um reino livre da influência dos Noldor, resgatando um modo de vida mais simples. Por isso, ele e o seu povo adotaram uma língua e costumes silvanos. Com isso, a capital do seu reino foi estabelecida no sul da floresta, sobre a colina Amonlenc. E, segundo algumas lendas, essa colina já tinha alguma estranha presença, desde tempos antigos. E foi justamente ali que o filho do Orofer cresceu nesse reino que buscava paz. E ele é ninguém mais ninguém menos que o nosso querido Thranduil. Porém, apesar dele buscar paz, a paz do reino da floresta não durou. Na Segunda Era, o Sauron retornou e estabeleceu seu poder em Mordor. E após a Forja dos Anéis de Poder, ele iniciou uma guerra contra os Elfos de Eregion. E as notícias dessa guerra e devastação chegaram no... E com isso ele ficou bem apreensivo, desejando se afastar da sombra que estava crescendo no sul e da influência dos anãos de Khazad-dûm. Não que ele odiava os anões, porém ele achava que a presença excessiva deles iria acabar atrapalhando nisso de preservar a cultura Sylvan. Então Orofer se moveu para o norte, junto com o povo dele, para as regiões acima do Campo de Lys. Foi a primeira migração forçada que eles fizeram. E apesar do desejo deles por isolamento, o Orofer compreendeu que o Sauron era uma ameaça para toda a Terra-média. E quando a última aliança dos Elfos e Homens foi formada, ele respondeu ao chamado. Reuniu um grande exército de Elfos Silvanos, porém esses guerreiros, embora fossem numerosos e corajosos, eles não eram muito bem armados e equipados como os exércitos de Gil-galad. E daí nisso, Orofer, que era orgulhoso e independente, ele não queria se submeter ao comando direto do Alto Rei dos Noldor. E nisso ele cometeu um erro fatal. Na grande batalha diante dos portões de Mordor, Orofer avançou com seu exército em um ataque antes da hora, antes que o plano do Gil-galad tivesse sido executado, e o resultado disso foi desastroso. Ele e mais de 2/3 do seu exército foram mortos. E foi o seu filho Thranduil que teve que reunir o que restou da força do seu exército e liderar eles durante o resto da guerra. E no final disso, Thranduil retornou para casa com menos de 1/3 do seu exército. Para assim, lá voltando, ele poderia assumir o seu reino oficialmente. Porém, pouco tempo depois, a tragédia voltou a se aproximar do domínio dele.
o rei Isildur, que é o novo rei de Gondor, foi emboscado por orcs no campo de Lys, ao sul da floresta do Thranduil, e lá ele foi morto. E um anel, arma que custaria a vida de tantos, foi perdido nas águas do Anduin, afundando no lodo do rio. E como a gente sabe, lá o anel o aguardou silenciosamente. E então, por mais ou menos 1000 anos da Terceira Era, o Reino da Floresta viveu uma paz cautelosa sob o comando de Thranduil. Porém, por volta do ano 1100 mais ou menos, uma sombra retornou. Uma presença maligna se apoderou da antiga capital de Oroth, em Amonlanc, e esse lugar passou a ser conhecido como Dol Guldur, a colina da feitiçaria, e o seu mestre lá era chamado de O Necromante. Os sábios sentiram esse mal, mas por muito tempo ninguém soube a sua verdadeira identidade. E lá, a partir de Dol Guldur, uma verdadeira escuridão se espalhou, empesteando a floresta inteira. Criaturas malignas retornaram, aranhas monstruosas, talvez até descendentes da linhagem sombria de Shelob, começaram a infestar a floresta. A luz do sol começou a ter dificuldade para penetrar as folhas, e com isso, a grande floresta verde adoeceu e passou a ser chamada pelo nome sombrio de Floresta das Trevas, ou Floresta Negras em algumas traduções. O Thranduil, que já tinha testemunhado a devastação de 2 grandes guerras, tomou uma decisão drástica. Ele abandonou as regiões centrais e se moveu com seu povo pela 3ª vez, e agora ele foi para o extremo nordeste da floresta. Lá ele construiu uma nova fortaleza, um palácio subterrâneo inspirado nos grandes salões de Menegroth. Então não é como se o Thranduil tivesse se tornado frio. Ele se tornou um rei protetor, e ele ficou assim por séculos de conflito, determinado a defender o seu povo a qualquer custo. E foi nesse contexto que a Companhia de Thorin, Escudo de Carvalho, cruzou seu reino lá em 2941 da Terceira Era. Essa captura dos anões e a conversa tensa do Thorin com Thranduil mostrou essa mentalidade de um rei que governa sobre cautela. E enquanto isso ocorria, o Gandalf, que já havia descoberto a identidade de Sauron, finalmente convenceu o Conselho Branco a agir. Enquanto o Bilbo e os anões enfrentavam Smaug, o Conselho atacou Dol Guldur. Porém, o Sauron, que ainda não estava pronto para uma guerra aberta, recuou. Porém, o plano dele já estava em andamento, então ele simplesmente se mudou para Mordor. E com isso, a escuridão da noite ficou ainda mais forte. Durante a Guerra do Anel, a Floresta das Trevas se tornou um campo de batalha importante pra caramba, no que ficou conhecido como a Guerra do Norte. O Sauron enviou Casamul, que é o Nazgûl Oriental, para comandar as forças de Dol Guldur. Enquanto o Frodo estava marchando para Mordor, o Norte ardia em guerra. As forças de Dol Guldur lançaram um ataque em grande escala contra o reino de Thranduil. Inclusive, eu falei aqui do Nazgûl Oriental, vocês gostariam de um vídeo explicando cada um dos Nazgûl? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. E outra coisa rapidinho, alguns vídeos aqui do canal eu faço mais dando muito detalhe, quase como uma enciclopédia mesmo, e porém esse aqui eu tô fazendo de uma forma mais narrativa, de uma forma um pouco mais fluida. Eu queria que você comentasse aqui, por favor, qual você prefere mais, algo mais fluido, mais simples e narrativo assim, ou algo mais como uma enciclopédia assim, contando todos os detalhes, todos os nomes e categorias. Isso me ajuda demais. Mas agora voltando pro vídeo, uma longa batalha foi travada sobre as Árvores Escuras. O conflito conhecido como a Batalha sobre as Árvores causou grande destruição. Porém, os Elfos Silvanos, liderados por um rei experiente, resistiram. A vitória de Thranduil foi decisiva. Se ele tivesse caído, as forças do Sauron teriam atacado Lórien e ameaçado Valfenda, e assim poderia até ter mudado o curso da guerra. E você sabia que estava rolando essa outra guerra em paralelo com a Guerra do Anel? Quer que eu fale mais dela por aqui ou deixo pra lá? Enfim, com a destruição do Anel, a queda definitiva de Sauron, o poder que sustentava Dol Guldur se quebrou, e foi então que Celeborn e Galadriel cruzaram o Anduin. Galadriel, usando o poder do seu anel Nenya, derrubou as muralhas da fortaleza e purificou os poços, expurgando assim o mal que estava morando ali há quase 2000 anos. E depois dessa vitória, no dia do Ano Novo Élfico, o Thranduil e o Celeborn se encontraram no coração da floresta. Eles dividiram ela. O sul, abaixo das montanhas da floresta, tornou-se parte do domínio de Celeborn, sendo chamado de Lórien Oriental. E a porção central foi entregue aos Homens da Floresta e aos Beorns. O vasto norte permaneceu como o Reino da Floresta de Thranduil. Então juntos, Thranduil e Celeborn renomearam toda a Grande Floresta.
E assim, da Floresta da Sombra nasceu de novo a luz, e passou a ser conhecida como o Bosque das Folhas Verdes. E aqui, desculpe a minha pronúncia, mas eu não lembro certinho como é em élfico, mas é algo como Erin Lasgalen. Erin Lasgalen, não lembro direito, me desculpe. Agora a conclusão final. A história da Floresta das Trevas é um reflexo da história da Terra-média, um ciclo de paz, corrupção e uma eventual redenção no final. O reino que buscou simplicidade, mas foi forçado a suportar o peso dos conflitos. E no final pôde ver a luz mais uma vez. Que eu me lembre, não tem nada que fala sobre o fim do Thranduil. Sabe-se apenas que ele permaneceu na Terra-média após a partida do seu filho Legolas. Eu já vi gente falando que ele continuou governando na Terra-média até que o tempo dos elfos finalmente acabasse. E foi um guardião da floresta que testemunhou desde a ascensão à queda de uma era. E a jornada dessa floresta mostra pra gente que mesmo a escuridão mais duradoura pode ser vencida. E isso inclusive me dá esperança, porque o canal tá em um momento de muita queda aqui esse último mês, mas eu tenho fé que com a sua ajuda e com a ajuda de Deus ele pode crescer de novo. Então, por favor, se puder curtir, comentar e principalmente hypar esse vídeo, isso vai me ajudar demais. Então, muito obrigado de verdade, fiquem com Deus e fui!